Olá, está começando mais um Cenários. Eu sou a Kerlia Chaves, editora-chefe na Trends, e quem está aqui comigo hoje é a Jaqueline Lopes, diretora de Relações Institucionais para o Cone Sul da América Latina na Ericsson. O tema de hoje é Overview sobre o 5G no Brasil. Gostaria de dar as boas-vindas à nossa convidada e a você que está nos assistindo. Tudo bom, Jaqueline? Seja bem-vinda. Muito obrigada, agradecendo também aqui o convite e agradecendo também todos que estão nos acompanhando. Muito bem, vamos começar. O 5G está presente em pelo menos todas as capitais brasileiras, né? De acordo com a última atualização que a gente teve. E, além disso, mais de 200 municípios já atualizaram a legislação para receber a tecnologia. Porém, 97% das cidades ainda estão com as leis atrasadas, o que dificulta o avanço do 5G no Brasil. A partir deste dado, podemos afirmar que a legislação se tornou o maior entrave da tecnologia no país e de que forma essas cidades podem acelerar a chegada do 5G? Obrigada pela pergunta. Bom, primeiro, só trazendo alguns elementos aqui sobre essa inovadora tecnologia que é o 5G, que não é apenas um G a mais, como muitos pensam, ela nos habilita diversos casos de uso e ao longo da nossa conversa nós teremos a oportunidade de explorar alguns deles. Inclusive, aqui no Brasil, nós já mapeamos pela Ericsson que o 5G ele pode trazer 391 bilhões de reais em receitas adicionais até 2030, isso pela transformação digital como um todo, dos quais 153 bilhões de reais oriundos apenas do 5G. Então, quando a gente observa quais são os próximos passos para que o 5G continue sendo implementado nas diversas localidades do nosso país, a primeira pergunta que pode surgir é justamente essa discussão de por que temos em algumas cidades. Olha, essa legislação que nós estamos falando, conhecida como Lei de Antenas, ela é uma legislação municipal. E sabemos que temos aqui no nosso Brasil mais de 5 mil municípios. Esse atraso na atualização da conhecida como Lei de Antenas, ele não impede o lançamento do 5G, mas pode dificultar o avanço da tecnologia. Por quê? Porque existe um arcabouço de iniciativas por trás da implementação de 5G no nosso país. O primeiro é o próprio formato do leilão do 5G aqui no Brasil. Ele prevê, por meio do órgão regulador, que é a Anatel, uma linha do tempo em que até 2029 nós teremos potenciais lançamentos graduais em diferentes cidades no nosso país. Então, a regra do leilão do 5G, ela expressa especificamente qual seria a localidade que vai ter esse leilão e em que momento isso vai acontecer. Por quê? Porque, além de ser uma questão de política pública, há também uma discussão muito importante de limpeza da faixa, ou seja, a infraestrutura em que está estabelecida a tecnologia do 5G, ela usa um espectro que é um bem limitado, e esse espectro ele é compartilhado com outros serviços. Então, para a chegada do 5G, é necessário que alguns avanços sejam implementados para que a tecnologia tenha todo o seu potencial alavancado. Então, como muito bem colocado, isso já aconteceu desde o ano passado em todas as capitais aqui do nosso país e já no início desse ano em várias outras cidades. Ou seja, o que nós observamos é
um conjunto de medidas e de atores envolvidos nesse sistema, que começa por, primeiro, o arcabouço do próprio leilão do 5G, que foi concluído pela Anatel em 2021. Depois, o momento justamente dessa preparação, aqui especificamente a gente está falando do que nós chamamos de o filé mignon do 5G. Então, justamente para evitar esse descompasso entre as regras e a inovação tecnológica, é importante que haja uma ação por parte dos municípios. Por exemplo, a Anatel já possui um modelo de legislação que os municípios podem implementar para se adequarem a essa nova realidade. E, aliás, a recente lei do silêncio positivo contribui também bastante para acelerar a implementação da tecnologia e justamente promovendo a inovação. E, no fim do dia, nós sabemos que isso beneficia toda a sociedade. Como nós discutiremos adiante, sabemos que o 5G ele traz inovações não só para o usuário, seja um indivíduo ou uma empresa. Na realidade, isso vai aprimorar toda a nossa economia aqui do país, além de contribuir para a sustentabilidade e a redução do gap digital. Ok. E de que forma essa nova tecnologia vai beneficiar a sociedade em geral? Quando eu digo a sociedade em geral, eu estou me referindo ao consumidor, ao empresário e também ao investidor. Essa é uma ótima pergunta. E eu queria começar compartilhando um dado de um relatório da Ericsson, denominado Ericsson Mobility Report. O que nós temos é que até 2028, o 5G representará 58% das assinaturas globalmente. Quando tratamos de América Latina, esse número representa 50% em 2028. E nós sabemos que o Brasil tem um papel muito importante nisso, justamente como um dos pioneiros, não só da realização do leilão do 5G, mas também da implementação da tecnologia. Então, entrando especificamente em, afinal, quais são esses benefícios, nós temos também em outro de nossos estudos uma demonstração, aqui até 2030, de um aumento na demanda de conectividade para os diversos setores produtivos. Esse aumento na demanda de conectividade oscila entre 65% e 85%. Mas que setores que a gente está falando? Estamos falando de saúde, indústria 4.0, setor automotivo, a parte de educação, agricultura, dentre vários outros muito importantes para o crescimento do nosso país. Estamos aqui falando de aumento na demanda de conectividade, mas o que especificamente isso traz de benefício para esses setores? Nas nossas análises, nós observamos que o 5G ele pode aumentar a eficiência de, em média, 25% para as empresas, mas pode chegar até 60%. E nós temos diversos casos que demonstram isso em diferentes setores. Por exemplo, na parte de agricultura, temos desde drones até sensores em tratores conectados, que podem mapear em uma plantação onde efetivamente é necessário colocar pesticida. E com isso, você tem não apenas um saving, uma economia de custo para a empresa que está utilizando, dado o impacto no custo para as empresas desse componente, do insumo, mas também uma alimentação mais saudável para toda a população. E não para por aí, por isso que nós já vemos realizando aqui pela Ericsson diversos pilotos. O último que nós realizamos foi com a fábrica da Nestlé, aqui no estado de São Paulo. Então, nós percebemos que há uma infinidade de casos. Vamos entrar agora especificamente para os
usuários, os indivíduos. Isso muda a vida das pessoas, porque começo aqui com o primeiro piloto que fizemos no Brasil, com uma ultrassonografia à distância, em parceria com o Inatel, uma universidade no estado de Minas Gerais, em que uma gestante teve a ultrassonografia realizada com um médico à distância. Isso só é possível porque, como eu disse, o 5G, ele não é um G a mais. A velocidade, a latência, o tempo de resposta da tecnologia permite que alguns casos de uso, eles dependam do 5G. E aqui a gente pode pensar em outros, pensando na população em geral. Podemos pensar em cirurgia remota, em que a velocidade, o tempo de resposta, a latência, né, é fundamental. Podemos pensar em segurança pública. Qualquer segundo de tempo de resposta a mais pode ser fatal. E com isso nós fizemos uma demonstração em 2021 com um dos nossos clientes também, justamente para comprovar o efeito e explicar para a população de uma forma geral como funciona isso. Ou seja, para os usuários está claro, sem entrar em aspectos como a parte de games, também que o tempo de resposta pode mudar para o consumidor final. Por isso, a gente percebe uma ampla demanda aqui pelo 5G, que depende não só da parte da tecnologia, mas também por um desenvolvimento de todos esses casos de uso, por um ecossistema que nós temos orquestrado em parceria com os nossos clientes e clientes de nossos clientes. E sobre a sua pergunta também de investidores, o investidor gosta de ver resultado, assim como todos nós. Então, essa demonstração de todos esses números é fundamental para não ficar no discurso de que isso pode ser gerado pela tecnologia do 5G, mas o que efetivamente vem sendo alcançado. Inclusive, um tema muito debatido no ambiente de investimentos é uma sigla que em português conhecemos como ASG, do inglês ESG. Cada vez mais os investidores, eles vêm buscando a parte de environment, de meio ambiente, de social, aspectos sociais, e a parte de governança para a tomada de decisão no que investir. E nada melhor do que isso, para o 5G, ele tem casos que ilustram justamente esses aspectos. Por exemplo, na redução da lacuna digital, quando a gente fala que até 2029 no Brasil teremos diversas localidades das mais remotas conectadas, incluindo pelo modelo que foi implementado do leilão do 5G aqui no Brasil, conectividade nas escolas, que também podem incluir regiões remotas. Mas, além disso, um debate muito forte que nós temos passado no Brasil e no mundo é a questão do meio ambiente. E o 5G, ele contribui para a sustentabilidade. Como? Ele reduz em 15% as emissões. E também na parte de eficiência energética, enquanto até 2030 a demanda, o tráfego de dados vai crescer em 4 vezes, o consumo energético permanece estável. Ou seja, é uma tecnologia sustentável, cujos benefícios não estão restritos ao setor de telecomunicações. Por quê? Porque o 5G, ele é o pilar da transformação digital. Ele é um habilitador de todos os setores, passando desde a agricultura, a indústria 4.0, transportes, chegando aos portos, ou seja, desde os fornecedores, os produtores finais, a exportação, toda essa cadeia, além do consumidor individual, de toda a sociedade. Por isso, nós observamos que os benefícios do 5G são inegáveis. E é por isso que a Ericsson vem trabalhando, sendo pioneira globalmente, localmente, para contribuir para essa transformação digital e o crescimento da inovação no país. As aplicações são quase ilimitadas, né? Porque você usa o 5G na educação, na saúde, na segurança pública, enfim, praticamente o céu é o limite para o 5G.
Justamente, as aplicações elas são muito interessantes e acreditamos, toda vez que nós pensamos que algo parece distante, alguns anos atrás, as pessoas talvez tivessem dúvidas sobre aspectos de telemedicina, mas o que nós observamos é que a pandemia ela deixou muito clara a importância da conectividade e de como isso pode apoiar todo esse nosso desenvolvimento social, de que nós estamos prontos para isso e que vai além. Isso contribui para a retomada econômica do nosso país de ampliação de competitividade. Exatamente. Vamos para a nossa próxima pergunta. De acordo com a Associação Brasileira das Prestadoras de Serviço de Telecomunicações Competitivas, a Telcomp, a infraestrutura necessária para a implementação do 5G é 5 vezes maior do que a existente para o 4G. E aí, como o Brasil está se adaptando a essa nova realidade, né? Quais são os deveres do governo e das empresas, né? E a gente fala de iniciativa pública e privada, né? No quesito infraestrutura, o que é que ainda falta ser feito para a gente ter aí 100% do 5G no Brasil? Também é uma ótima pergunta. E aqui é importante lembrar que infraestrutura é um termo bastante amplo. E eu vou tomar a liberdade de fazer um recorte. A parte mais relacionada à discussão de lei de antenas que nós começamos a conversa. Nós temos um levantamento de que, especificamente essa parte de sites, o 5G pode demorar até 10 vezes mais sites. Por que acontece isso? Porque essa demanda maior justamente nesse momento da tecnologia. Porque o leilão do 5G, ele trouxe para a nossa realidade o leilão em espectro de bandas baixas, médias e altas. Por quê? Porque esses diferentes casos de uso que eu expliquei há pouco, eles têm demandas técnicas diferentes. Para alguns é mais adequado uma faixa mais baixa, para outro média, para outro alta. Quando a gente fala especialmente das faixas de espectro mais altas, significa que o alcance, a cobertura, ela é geograficamente menor. E isso pode demandar mais sites. Né? Então, é por isso que, tecnicamente, a gente tem essa demanda maior de infraestrutura, tem a ver com os diferentes casos de uso, todo esse arcabouço regulatório que, não só no Brasil, mas globalmente vem surgindo em torno disso. E como o Brasil e os atores envolvidos têm se posicionado? O que nós observamos é que o leilão que aconteceu aqui no país, o leilão do 5G, ele foi um modelo para diversos países do mundo, porque ele seguiu um aspecto que nós chamamos de leilão não arrecadatório. O que é isso exatamente? Leilão não arrecadatório significa que uma parcela significativa de até 90% do preço que seria pago por esse espectro que foi leiloado, em geral, na maioria das vezes para operadoras, mas também fundos de investimento, em vez de ser pago diretamente para quem está realizando o leilão, que é o poder público, há um compromisso celebrado com os participantes do leilão de investimentos até 2029 nas diversas regiões do país. Então, aqui, justamente, nós temos essa linha do tempo por localidade, e por isso as capitais começaram já tem o 5G implementado, na banda média pelo menos, e até 2029 nós teremos aqui em muitas cidades do nosso país. Então, do ponto de vista, quando se pergunta de governo, começa pelo leilão, mas, claro, o governo está dividido em diversas esferas, aqui federal, estadual, municipal, temos vários órgãos. Então, o que cada órgão pode fazer, que é o que nós chamamos aqui na Ericsson de fomentar, além de regular, ou seja, a regra do jogo está clara desde 2021, quando foi concluído o leilão de 5G, mas o que mais pode ser feito, porque quando a gente fala de inovação, pode ter um aspecto para o usuário final de um investimento.
Então, eu vou retomar aqui um caso em que nós participamos, junto com um dos nossos clientes, foi uma operadora, em parceria com a BDI, com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, e a VEG, em Indústria 4.0, em que a agência, em conjunto com a Anatel, fomentava a realização desses pilotos em 5G, justamente para esclarecer e trazer exemplos brasileiros de como esses casos de uso podem alavancar a competitividade desses usuários finais, aqui no caso ilustrado, eram as empresas. E, claro, as operadoras também, como um desses atores ali inseridos, elas têm os compromissos realizados no âmbito do leilão de justamente cumprir com as suas obrigações. Mas quando a gente passa para isso no aspecto formal, quando a gente passa para o aspecto mais mercadológico, o que nós observamos, e aqui também pelos estudos da Ericsson, é que a inovação ela é fundamental para a competição. Então, tem uma figura que nós usamos um termo em inglês de pacesetters, ou seja, os pioneiros aqui nesse jogo em fazer esses movimentos na parte de inovação, eles podem ter mais benefícios justamente por realizarem esse movimento inicial. E aqui ele está restrito a todos os atores desse ecossistema, porque não é só composto por operadoras, mas também pelas empresas que precisam se ajustar a essa parte de transformação digital. Ou seja, quando a gente fala de receber esses ganhos, vários desses que mencionei aqui ao longo da conversa, do 5G, como é que a empresa pode se preparar para receber essa tecnologia e alavancar todo o seu potencial? Ou seja, para simplificar, por onde eu começo? Então, aqui nós trabalhamos em conjunto com os nossos clientes e clientes nossos clientes para definir esses roadmaps de quais são os ganhos potenciais e quais devem ser os primeiros casos de uso, porque, novamente, o ecossistema do 5G, ele tem diversos atores e também temos que verificar quais são as tecnologias que já estão disponíveis, que podemos alavancar o melhor resultado nas aplicações, inclusive. Mas é importante que comecem ontem, ou seja, o 5G já chegou a ser implementado aqui em larga escala pelo leilão desde 2021, os pilotos acontecem antes disso, então é importante que, principalmente as empresas dos mais diversos setores, que elas cumpram aqui o seu papel de estarem preparadas para essa transformação digital, que não é futuro, não é nem presente, já passado, e temos que no presente nos adaptarmos aqui para estar sempre atualizados com essa tecnologia. Ok. E de que forma o 5G impacta a economia brasileira? A gente tem aí uma tecnologia que, como nós falamos antes, ela tem uma aplicação quase que infinita, mas de que forma isso vai impactar a economia? De que forma isso vai trazer retorno para os cofres públicos e também para as empresas? Eu gosto muito dessa pergunta porque ela tem diversas lentes. E aqui já conversamos um pouco, mas só para começar expandindo um pouco a nossa visão sobre esse tema, na América Latina, até 2030, nós estimamos pela Ericsson um crescimento do PIB da região de até 5% pelo 5G. E aqui no Brasil, nós temos os números, né, pela transformação digital até 2030, são 391 bilhões de reais adicionais, dos quais 153 bilhões oriundos do 5G. Isso alavancando vários setores da economia. E o que eu acho mais interessante é que esses números, eles não estão aqui especificamente dentro do setor de telecom. O setor de telecom, o 5G, ele é um habilitador de todos esses ecossistemas. Ou seja, as empresas, elas precisam se preparar para receber esse benefício nos seus negócios de aumento da competitividade, de saving, de em média 25% ou até 60%. Né? E o que nós percebemos é que, num primeiro momento, isso, para a economia brasileira, pode gerar competitividade.
Eu vou trazer um caso de uso aqui. Eu já ilustrei com o caso do trator conectado com um sensor de inteligência artificial. Vamos pensar que o agronegócio, ele representa cerca de 20 a 20% do PIB do Brasil. Então, para se manterem competitivos no cenário internacional, para continuar exportando, é importante que essas empresas se adaptem a essa tecnologia inovadora. E mais importante é lembrar que os outros países, em algumas regiões, eles podem já ter realizado o 5G há mais tempo. Ou seja, aqui, pela nossa realidade, a gente precisa justamente acelerar essa evolução tecnológica. Nós temos uma vantagem no Brasil que na faixa principal aqui de espectro, que é a banda média, pelo menos no curto prazo, o Brasil ele já começou com a tecnologia do 5G standalone, que ela potencializa e possibilita alguns casos de uso. E isso está acontecendo em outros países somente agora, ainda que eles já tenham realizado o leilão do 5G há mais tempo. Ou seja, é uma questão justamente das empresas se prepararem. Porque economicamente nós temos esse ganho no PIB bastante significativo. Em termos de sustentabilidade, que pode inclusive atrair investimentos aqui de olho no ESG, por exemplo, no ESG em português, nós sabemos da redução de emissões de até 15% e da questão de eficiência energética. Fora isso, como a nossa economia e nós temos olhado também como país para justamente essa discussão da inclusão digital, o formato do 5G, ele vai reduzir essa lacuna, levando conectividade nas regiões remotas, conectando escolas. Então, tudo isso contribui para o crescimento da economia. E aqui eu queria trazer um exemplo, inclusive, da Ericsson, porque em 2021, nós lançamos aqui no nosso país a primeira linha do 5G da América Latina e de todo o hemisfério sul. E a Ericsson, daqui do Brasil, exporta até 40% da sua produção. Ou seja, não apenas nesses outros setores, mas inclusive dentro do nosso setor, isso está promovendo a competitividade do nosso país. Porque como nós falamos de um ecossistema, essas empresas, elas não trabalham sozinhas, são fornecedores, clientes, é um habilitador de todo um ecossistema. Então, na realidade, todas essas empresas, elas crescem em conjunto. E quem ganha com isso? A sociedade, porque conforme nós temos esse crescimento da economia brasileira, todos nós ganhamos com essa melhora significativa. Então, aqui é fundamental que todos nós saibamos quais são esses benefícios do 5G, que já chegou, então que nós possamos utilizar todo o potencial dessa tecnologia para que essa implementação, essa continuação da implementação, ela possa trazer cada vez mais frutos e a gente continue aqui sendo pioneiro da inovação tecnológica. Muito bem. E agora, para a gente encerrar, porque nós finalizamos agora a rodada de perguntas, e para encerrar nosso programa, vamos às considerações finais aqui da Jaqueline, nossa convidada de hoje. Jaqueline, a palavra é sua, fique à vontade. Obrigada, queria mais uma vez agradecer o convite. É um prazer ter essa conversa aqui, agradecer a todos também que nos acompanham sobre um tema tão fascinante que é o 5G, que muitas pessoas perguntam se é apenas um G a mais, mas acho que já ficou claro que o 5G veio para ficar e que, na realidade, ele nos traz todos esses casos de uso novos que nós temos que usufruir, sejam como indivíduos, que as empresas precisam se preparar para essa transformação digital, para justamente contribuir para todo esse desenvolvimento econômico, de sustentabilidade e também social. Agradeço mais uma vez aqui em nome da Ericsson o convite e a gente fica à disposição para trabalhar em conjunto com todo esse ecossistema que queremos alavancar em prol da inovação. Obrigada, Jaqueline. E chegamos ao final de mais um Cenários. Agradecemos aqui a participação da Jaqueline Lopes, nossa convidada de hoje, e também da sua audiência. Se você gostou,
curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. E não se esqueça, próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Fortaleza está trabalhando no plano diretor. Ninguém melhor do que você para decidir junto com a prefeitura o que o seu bairro mais precisa. Com o plano diretor, a gente vai planejar o uso do espaço público de Fortaleza para os próximos anos. Visite a plataforma virtual e faça suas propostas. A participação de toda a cidade na revisão do plano diretor é fundamental para construirmos a Fortaleza que queremos. Prefeitura de Fortaleza, a gente faz mais. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.